Tudo bem? Eu sou Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Eu vou ler uma passagem no livro de Jeremias, no capítulo 8, do 4 ao 7. No capítulo 8, do 4 ao 7. É uma reclamação que Deus está fazendo aqui com respeito ao povo, o povo de Israel. Ele está fazendo uma reclamação e está colocando uma situação aqui que serve para nós hoje. Que serve para nós hoje. Que nós temos que conhecer o que Deus quer de nós. Não podemos pensar que somos espertos demais para fazer Deus de bobo. E a nação de Israel, ela entrou nessa situação aí. Então nós vamos ler essa passagemzinha curta de Jeremias, capítulo 8, do 4 ao 7. Você vai entender, eu vou ler e você vai entender exatamente o que Deus está querendo dizer aqui. É aquela pessoa que não tem amanhã. Vou viver agora e um abraço. Vamos ler. Ele falando com Jeremias no capítulo 8, do 4 ao 7. Diga-lhes mais. Assim diz o Senhor. Quando as pessoas caem, será que se levantam? Quando as pessoas caem, será que se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo, falando de Jerusalém, se afasta em contínua rebeldia? Vamos trazer isso para nossos dias. Por que a humanidade ela se afasta de Deus e vai se afastando em completa rebeldia, como se Deus não existe? Para muitos, Deus não existe, Deus é uma ficção. Persiste no engano e não quer voltar. Persiste no engano e quer continuar no engano e enganando os outros. Eu escutei e ouvi Deus falando, mas eles não falam o que é reto, só mentem. Isso você vê em muita igreja cristã. É uma mentira atrás da outra. Ninguém se arrepende de nada. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Nem isso o camarada tem coragem de perguntar, se ajoelhar, ou mesmo ficar em pé, ou deitado, ou sentado, e perguntar a Deus, poxa, o que é que eu fiz de errado? Nem isso pergunta. Está nem aí para a hora da graça. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Você sabe por que ele deu o exemplo do cavalo que arremete com ímpeto na batalha? Você sabe por que Deus deu esse exemplo a essas pessoas? Para o ser humano que faz isso, que faz as coisas e não está nem aí para a hora da graça, e de nem perguntar o que fez de errado, ele pergunta. Sabe por que ele deu o exemplo do cavalo? Porque o cavalo ele tem uma visão, é, é, como é que dá o nome? Ele tem a visão periférica. Ele não vê assim para frente, ele vê periférico. Por isso é que o cavalo, as pessoas colocam aquilo no cavalo, porque ele não, se ele não vê aqui, ele obedece quem está guiando e entra. Por isso que quando você vê aqueles filmes antigos em que o cavalo ele vai de frente assim para cima do cara com a lança, com a espada, ele não quer saber, ele entra naquela multidão, porque ele não está vendo, ele está vendo o periférico, então ele está vendo aqui e aqui. Aqui não, ele está sendo guiado. Por isso que numa batalha muitos cavalos morrem, porque o cara enfia aquilo ali no peito dele, o cavaleiro cair. Ele vem correndo, então, ó, ele compara essas pessoas que fazem as coisas sem pensar no dia de amanhã como um cavalo que se arremete com ímpeto, com vontade numa batalha, para morrer mesmo, vai pro fim mesmo. O cara que, ó, ninguém se arrepende de nada. O cara, ele tá doido, ele vai e pronto.
Isso você vai ver nesses dias agora que a gente vive, você vê muito isso. Tem gente que vive como se não houvesse amanhã. Tem gente que apronta contra pessoas humildes como se não houvesse um amanhã. E ele mesmo vai embora. Ele é um cavalo. Ele pensa que é o cara, mas ele é um cavalo misturado com burro. E vai embora. Até que não posso falar mal do burro, não, que o burro não tem nada a ver com isso. O exemplo aqui é do cavalo mesmo, que está ali, ó. E não vê quem está do lado, não vê quem está do lado, não quer nem saber. Aí Deus dá outros exemplos, ó. Ele falando dos animais com respeito a essas pessoas. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. Uma cegonha conhece as suas estações. E os seres humanos não sabem, parece não saber de nada. E a rolinha, e a andorinha, e o grou observam o tempo da sua migração. Os, anim, os animais sabem, têm conhecimento do que devem fazer. Mas o ser humano não. O ser humano, ninguém se arrepende, ninguém pergunta, persiste no engano, é rebelde. Mas o meu povo não conhece o meu julgamento. Mas o meu povo não conhece o meu julgamento. E você não conhecer o juízo de uma pessoa muito poderosa, que é Deus, é complicado. Achar que é esperto, achar que pode brincar com quem não conhece. Então sejamos, como é que eu posso dizer, prudentes. Sejamos prudentes, tenhamos mais atenção. Se cometer um erro, reconheça que cometeu um erro. Procure não enganar, desvie da maldade, arrependa-se, faça o bem, faça o bem. Não seja que nem um cavalo que sai disparado sem saber nem para onde está indo. Melhor seja que nem uma cegonha. Olha a cegonha. A cegonha no céu conhece a sua estação, as estações, as andorinhas, a rolinha, observam a época da sua migração. Saiba o que está fazendo. Preste atenção. Não tente pensar que Deus não sabe ou que Deus não existe. Não entre nessa. Não pense que você está aqui por um acaso. Não pense que o mundo veio do nada. Do nada, nada sai. Do nada, nada se cria. Há sempre alguém por trás. Alguém que gera aquilo. Saiba sempre disso. Tem muito ateu aí. Tem muita gente que diz que não acredita em Deus mais. Por que não acredita? Porque ficou desiludida. Mas cuidado com a desilusão. Cuidado. É muito perigoso. Ou você acha que se eu colocar esse óculos aqui, se passar 1 milhão de anos e eu voltar aqui, vamos supor que esse óculos consiga sobreviver, consiga existir daqui a 1 milhão de anos, tá? 1 milhão de anos, deixa ele aqui 1 milhão de anos. Você acha que eu botei aqui o quê? Um binóculo? Um telescópio? Talvez nem um óculos. Do óculos não sai óculos, não sai outro óculos, não sai nada. Você entende o que eu quero dizer? 5 bilhões de anos. Nem óculos tem mais. Nada. Nada não gera nada. Inteligência que cria. Fique com Deus. Deus abençoe.